prazer voltar mais uma vez a casa, com as graças do Pai, né? Um agradecimento aí a Tere, que é essa querida que sempre me convida, eu tenho o prazer de vir aqui, que essa casa é muito gostosa a gente estar, né? Uma energia que às vezes eu me pergunto se eu já encontrei em outro lugar. Às vezes o dia deles hoje não foi muito bom, sabe? Eles estão meio dormidos. Mas eles sabem dar um bom dia daqueles. E depois... Tenta dar um bom dia para eles. Né? Dá um bom dia para eles. Bom dia! Bom dia! E depois de um texto desse de Emmanuel, que nos clama, né? Nos conclama ao esforço, que tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje, ao esforço, né, de nos voltarmos ao bem, para que consigamos entender essas parábolas de Jesus, que às vezes são tão nebulosas, né? Assim, quando a gente olha de chofre. Então, que a gente realmente, Jesus nos abençoe nesse momento, espiritualidade amiga que nos convida ao esforço de pelo menos tentar um pouquinho entender e absorver essas palavras que foram trazidas, tenho certeza, com muito carinho. Então, nosso tema de hoje, vamos falar sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os Chamados, Poucos Escolhidos, e o item que será estudado é o Dar-se-á aquele que tem. Mas para a gente tentar entender esse item desse estudo, a gente primeiro tem que fazer uma breve introdução, porque o estudo fala sobre parábola, sobre essa forma que Jesus traz o ensinamento para a gente. Mas aí a gente tem que entender o que é a parábola, né? Então, o que é isso chamado parábola? Então, a parábola, na verdade, é uma forma que Jesus tentou trazer para a gente para eternizar, digamos assim, o seu conhecimento. A parábola, ele vem de uma origem grega, né? A palavra parábola vem da origem grega chamada parole, como está aí na tela, que significa colocar ao lado, comparar. Mas quando a gente vai lá no Salmo 78, onde o profeta Asaf fala também sobre parábolas, a palavra parábola vem da origem hebraica chamada mashal, né? Que significa ditados, contos, histórias, até piadas, né? Pode ser dito assim, de uma forma no sentido mais geral, digamos assim. Então são alegorias que Jesus trouxe para que ele conseguisse, de alguma forma, trazer o conhecimento do Espírito, esse conhecimento que muitas vezes é difícil a gente entender, né? Que transcende muitas vezes o nosso raciocínio, a nossa inteligência, para as coisas da terra, para as coisas do nosso dia a dia, para que a gente conseguisse de alguma forma entender aquela mensagem que ele estava trazendo. Existe um empresário que ele nasceu na Bielorrússia, mas ele, na verdade, ele viveu, né, ele nasceu na Bielorrússia, mas viveu nos Estados Unidos, e ele é um grande estudioso do judaísmo, tá? E líder do judaísmo ortodoxo norte-americano, e ele escreveu um livro chamado A Ética do Sinai. E aí nesse livro ele diz que existem níveis de entendimento do texto bíblico. Parece que o iPhone está ao vivo. Desculpa, ela também está com dúvida aqui assim. E aí ele diz que existem níveis de entendimento do texto bíblico. Que desde aquele entendimento primário, né, daquele nível mais básico, que é o entendimento literal, que é o que a gente lê e tenta absorver o que está escrito.
Por exemplo, a minha camisa é rosa. A camisa é rosa. E agora tem também um entendimento que ele diz num nível mais secundário, que é aquele que está por trás das palavras, o que está escrito ali, a essência do que está escrito. A minha camisa é rosa, mas ela é rosa mais para rosa choque, mais para o vermelho, mais para o roxo. É um entendimento que é mais por detrás, é uma interpretação mais longínqua, assim, mas que foge um pouco do que a gente vê do real. E aí, quando a gente, por exemplo, tenta interpretar o Velho Testamento, e a gente vê algumas palavras do tipo, o sal da terra. O sal é o sal que a gente põe na comida para salgar, aquele que aumenta a pressão arterial. Quando fala de luz, é a luz que é produzida pela lâmpada? Tem gente que pergunta sobre Adão, né? Adão morou onde, Adão? Onde é que ele viveu? Tem CPF? É estranho, né? E Eva? Viveu junto com ele? Casou quando? Então Adão e Eva casaram e tiveram 1000 filhos por dia, né? Porque para povoar essa terra toda tinha que dar luz 1000 vezes por dia para que pudesse povoar todo o nosso planeta. Então a interpretação, ela não pode ser nunca literal quando a gente pensa em Velho Testamento e quando a gente pensa nas parábolas de Jesus. O que às vezes parece contradição, né? Porque Jesus veio nos trazer a verdade. Mas que verdade é essa que a gente muitas vezes não consegue entender? Então é meio contraditório. Mas aí Jesus ele veio dizer que muitas vezes a parábola, primeiramente, foi escrita e foi dita para aqueles que tinham primeiro uma possibilidade de maior entendimento, que foram os seus auxiliares primários, os seus discípulos. E depois que esses discípulos tivessem esse entendimento, que tinham a capacidade de entender mais, eles seriam seus multiplicadores, digamos assim, e foi o que aconteceu. Os apóstolos acabaram multiplicando o conhecimento do Cristo pelo planeta. E aí, o codificador ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4, a seguinte palavra sobre Jesus, o item chamado Cristo. Ele diz assim: o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, limitando-se, e aqui desconfigurou, pessoal, entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, e aí eu vou abrir, desfazer aqui só para tentar ler aquele texto dele.
limitando-se a lançar. Tá subindo. A gente consegue abrir PDF aqui? Que é mais fácil para mim. Você consegue? Alguém entende? Eu não entendo nada. Se alguém entende. Porque aí o PDF ele não vai te configurar, aí eu garanto que vai ficar bom. Tem PDF aqui. Perdão, pessoal. Essas coisas desconfiguram mesmo. Deixa eu ver uma outra aqui. Vai? Onde é que passa aqui agora? Você vai ver agora? Tá, acho que vai. Quer deixar grande? É melhor, né? Porque só passar a setinha aqui ele já passa direto. Tem um modo de apresentação. Não tem problema, pode passar assim. Pessoal, perdão, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui lá no finalzinho, então, ó. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser entendidas. Então está dizendo aqui, resumindo para a gente não ter que ler tudo de novo, Jesus, ele com a sua autoridade moral, ele vem com essa missão de trazer o Evangelho de Deus aqui para a gente. Ele acabou trazendo essas palavras por meio de parábolas, né? E esses ensinamentos que são importantes para a construção do reino de Deus, né, que está dentro de nós. Mas ele diz lá no final, entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, o que a gente entende desse texto? Que essas parábolas, na verdade, são só sementinhas. Então, quem tinha a possibilidade de entender melhor, que eram os apóstolos, ele falou primeiro, porque serviriam de multiplicadores daquela mensagem para toda a população, que precisava muito daquela mensagem. Agora, para nós outros, réis mortais, ele plantou essa sementinha. Por quê? A gente vai perceber que a construção do conhecimento, ela é uma construção evolutiva. Então, através das reencarnações, é que conseguiremos angariar possibilidades de entendimento, pouco a pouco, da palavra de Jesus, que ele nos trouxe através dessas palavras, né? Jesus, ele usa essa linguagem figurada para educar, né? A palavra educar, ele vem do latim educere, que significa conduzir para fora, direcionar para fora. Em suma, o conhecimento, ele não pode ser simplesmente passado.
conhecimento ele é construído dentro para fora. E aí, em resposta, né, à pergunta 627 de O Livro dos Espíritos, feita a Kardec para o Espírito de Verdade, foi feita a seguinte pergunta: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Kardec foi sagaz nessa pergunta, né? Ele pergunta: se Jesus já trouxe todo o ensinamento, para que os Espíritos vão dar pitaco, digamos assim, né? Tem eles alguma coisa a mais a nos ensinar? E aí os Espíritos respondem: a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso explicar bem e desenvolver estas leis, porque há muito poucos que as compreendem e menos ainda que as praticam. Então, sendo assim, a gente percebe, né, que o mestre ele se utilizava dessa composição pedagógica, se utilizando do contexto do povo que vivia naquela época. Se utilizava então de histórias de festa de casamento, de semeadura, de pastoreio, pesca, colheita, que era o dia a dia daquele povo daquela época. E aí, igualmente, Kardec pergunta na pergunta 628, por que a verdade nem sempre foi posta ao alcance de todo mundo? E aí os Espíritos respondem: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é necessário habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, ela cega. Veja que interessante. Então, a parábola, ela é luz, mas ele trouxe essa luz de uma forma lenta. Essa luz vem aos pouquinhos. Então, é a semente que vem germinando, e aos pouco a pouco, encarnação a encarnação, com essa construção evolutiva do conhecimento, a gente vai entendendo um pouquinho mais e desvendando um pouquinho mais do que está descrito na essência das parábolas do nosso Mestre Jesus. E aí Pedro de Camargo, sob a alcunha do pseudônimo de Vinícius, ele corrobora com essa afirmação em sua obra Em Torno do Mestre, né? Quando ele diz o seguinte: Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas a fim de melhor interessar e impressionar os seus ouvintes. Esse processo é eminentemente prático e pedagógico, pois supre as deficiências intelectuais do educando sempre que se trata de assuntos transcendentes. Demais, na época em que o Mestre Divino predicava, e mesmo muito tempo depois de sua partida, os ensinamentos eram conservados e revividos por meio da tradição, ou seja, por meio do dia a dia, da rotina das pessoas. Ora, é muito mais fácil reter na mente a lição ministrada através de um conto qualquer, onde há um enredo que auxilia as associações de ideias, do que quando ensinadas de modo inteiramente abstrato. Na verdade, a gente na infância, a gente ouviu muitas historinhas que eram interessantes, que tinham aquela moral, né, no final da história. E eram formas da gente aprender aquela moral de uma forma mais rápida. Assim também, se o sapientíssimo instrutor e guia da humanidade não tivesse envolvido seus sublimes preceitos no manto parabólico, eles não teriam chegado até nós. Então Vinícius nos traz essa lição da forma de que Jesus, como Jesus educava, conseguiu educar a todos nós. Então ele forma aqui, né, que como esses conhecimentos
deveriam ter sido, foram, na verdade, proferidos. A multidão era muito heterogênea, ela é ainda muito heterogênea, né? Várias origens, várias raças, e principalmente moral e intelectualmente diferentes. Dessa forma, com uma parábola, você consegue sintetizar em um pequeno texto, em uma pequena história, a essência de todo o ensinamento que Jesus queria trazer, e cada um, no seu tempo, devido às suas diferenças de espírito, poderiam ter o seu entendimento mais ou menos rápido. Então, e o interessante, naquela época, muitos povos eram desligados das questões religiosas. Então, se Jesus chegasse para falar de uma forma muito abstrata, transcendental, espiritual, ele não ia conseguir conquistar essas pessoas, que não tinham ligação com religião. Ou muitas vezes aqueles que eram ligados mais à religião eram focados mais a cultos externos, né? As coisas da terra ligadas ao espírito. Contudo, quando ele traz essas histórias contextualizadas na vida e na rotina de cada pessoa que ali vivia, ele consegue então atrair a atenção, inclusive dessas pessoas que não tinham muita afinidade com as coisas do espírito. Então agora a gente pode entender melhor o que diz realmente o nosso objeto de estudo, né, que é o item do capítulo 18. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Os discípulos perguntam para Jesus. Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Agora vamos tentar esmiuçar um pouquinho os trechos desse grande texto do Evangelho, do item do Evangelho. Por que eles falam por parábolas? Perguntam os apóstolos a Jesus. Então ele veio aqui para reforçar essa questão do que é a parábola, né? E que a parábola, olha que interessante, ele traz verdades profundas. E que logo em seguir ele já responde aos discípulos, dizendo-lhe: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles, que eram os outros ouvintes, não foi dado. Quer dizer, não existia nenhuma discriminação de Jesus, não era uma questão de discriminar as pessoas. Não, eu vou ensinar só para vocês e eu não quero saber do resto. Não. Era simplesmente e unicamente porque os apóstolos, aqueles discípulos, eles tinham maior capacidade de entender as suas parábolas. Para eles, ele foi muito claro e direto, porque eles iriam absorver aquele conhecimento. Esses apóstolos foram espíritos que, antes da reencarnação, foram preparados na erraticidade, preparados para serem os apóstolos. Então eles já vieram com essa missão de encontrar Jesus,
receberam esse conhecimento, se tornar os seus multiplicadores. Para os outros, né, seria depois. Seria a tal da sementinha, o germe. Por quê? Nós outros ouvintes, não tínhamos naquela época, ainda não temos condição de entender na sua totalidade as parábolas de Jesus. Então, assim, o Espírito ele é imortal. Então, paulatinamente, como foi dito anteriormente, a construção desse conhecimento ela é evolutiva, desse saber, passa pelas reencarnações. Então, aos poucos, a cada encarnação, que a gente vai mais angariando conhecimento espiritual e evoluindo espiritualmente, abre-se um leque. A gente consegue abrir a mente e entender mais um pouquinho daquelas palavras. Porque aquele, continuando, né, o texto, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Jesus aqui agora, ele já está se referindo aos bens espirituais em relação aos bens materiais. Qual o reflexo que os bens espirituais vão dar como consequência aos bens materiais? Então, a observância desses preceitos divinos é importante, porque ele está dizendo o que para a gente? Que os que têm, aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Quem são esses que já têm? Os que têm bens espirituais. São esses que têm, se dedicam unicamente à espiritualidade, às coisas do Espírito, e não às coisas da matéria, às coisas da terra. A esses que têm os bens espirituais, mais lhe será dado. Por quê? Quando esses desencarnam, eles levam essa riqueza espiritual que eles angariaram aqui na Terra e continuam a ser amparados pelos espíritos do bem. Já aqueles que se dedicam unicamente às coisas da Terra, às coisas da matéria, que é o entretanto, que não tem, ou seja, que não tem as coisas do Espírito, os bens espirituais, que não conquistaram os bens espirituais aqui na Terra, unicamente se dedicaram às coisas da matéria, mesmo os que têm se lhe tirará. O que será lhe tirado? As coisas da matéria. Para esses que se dedicam às coisas da matéria, a matéria é mais importante que as coisas do Espírito. E quando eles desencarnam, eles se frustram ao perceber que tudo foi perdido. Tudo foi deixado na Terra e eles ganharam o que ao desencarnar? Nada. Eles só perderam. Então é como se ele fosse lhe tirado. Mas o mais interessante, será que Deus que tirou isso deles? Não. Quem tira é o próprio, que é pródigo, ou seja, gastador, e indolente, ou seja, preguiçoso. Porque não trabalhou, não se movimentou, não se esforçou para conquistar as coisas do Espírito quando teve oportunidade e, em detrimento disso, se dedicou a ganhar as coisas da matéria que por aqui ficaram ao desencarnar. Então Kardec, ele cita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 15, que aquele que recebeu, ou seja, teve o entendimento da palavra, recebeu por si e esforçou para tornar-se digno dela. O Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços
que tendem para o bem. Mas ele também lembra que não retira daquele que pouco há recebido. Bens materiais que são pequenos frente às fortunas espirituais, mas o próprio espírito pródigo é indolente, como eu disse anteriormente. E aí Caim Bar Schutel, ele também corrobora com essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que para nos ser dado e possuirmos em abundância, é preciso termos boa vontade para recebermos a verdade. O que é essa boa vontade que Caim Bar Schutel está nos referindo? O esforço. Sem esforço, a gente não conquista os bens espirituais. Continuando o texto, por isso é que eles falam em parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Então a maioria do povo, incluindo os sacerdotes, eles muitas vezes vendo as ações do Cristo e ouvindo as suas palavras, eles permaneciam inertes. Muitas pessoas permaneciam inertes, não absorviam nada, não conseguiam. As ações do Cristo não convenciam e as suas palavras eram não ouvidas. Se faziam como cegos às ações do Cristo e faziam ouvidos surdos às palavras do nosso Senhor. Então existia um endurecimento dessas pessoas. E Jesus, com isso, como ele não conseguia convencer, esses irmãos não se libertavam, não alcançavam a libertação espiritual. Aí no livro Consolador, foi perguntado pelo grupo de estudiosos a Emmanuel, no item 290, o seguinte: os estudiosos perguntam a Emmanuel: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, das parábolas de Jesus, a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração dos seus sentimentos dos ensinos? Ou seja, resumindo, o que eles perguntaram para Emmanuel? No que está escrito na parábola de Jesus, existe a essência do que Jesus quis passar para a gente? O sentimento verdadeiro do que ele quis dizer para a gente? E Emmanuel responde: sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrocham. Olha aí o germen que foi plantado por Jesus, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, que fala sobre não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, no item 6 é dito o seguinte: pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável? Realmente, eu não consigo entender, para mim, eu não consigo entender nada, é impenetrável esse conhecimento. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Tendo feito, porém, olha que interessante, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Então, quando Jesus ele falava por parábolas, quando ele se referia à caridade e à humildade, ele era direto, não tinha meio termo. Ele falava muito claro e explicitamente: caridade é isso, humildade é aquilo.
E não só falava, ele praticava, ele exemplificava a caridade e a humildade. E aí ele dizia, né, que era o essencial para a multidão ignorante conquistar o reino dos céus. Eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Então, a partir do momento que a gente começa a praticar a caridade e a humildade, a gente começa a caminhar nesse esforço de evoluir, de construir o reino dos céus. Mas, automaticamente, a gente vai evoluindo, vai construindo novamente o saber, conseguindo entender mais e mais as parábolas de Jesus. Então, o esforço na caridade, o esforço na prática da humildade, nos possibilita abrir as nossas mentes por todas as nossas encarnações para que entendamos mais as suas parábolas. E aí, continuando nesse item, sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolviam o seu pensamento. Então era aquela parte do que ele... Não. Sobre a caridade e a humildade, eu sou direto. Sobre as outras partes, primeiro, quem tem mais possibilidade de entender. Apenas aos discípulos desenvolviam o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará, que é o que está escrito no capítulo 18, item 15. Então foi com o advento do Consolador Prometido que então se amplificaram essas possibilidades de entendimento dessas parábolas, né, da essência da palavra de Jesus nos trouxe. Isso está escrito lá no item 7 desse mesmo capítulo, em que o Evangelho diz o seguinte: o Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente, só gradual e sucessivamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, Jesus veio no ano 0. Aos 33 anos começa a pregar, aos 30 anos começa a pregar o seu Evangelho. Ele parte, né, nos deixa com todos os seus ensinamentos aos 33 anos. E, séculos depois, ele manda e envia a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, que nos dá maior possibilidade. Por quê? Porque hoje, né, séculos depois, nossos espíritos já adiantaram, já ganharam novas potências da alma, já ganharam novos conhecimentos, para que a gente conseguisse hoje entender um pouco mais do que ele disse lá atrás, aos seus 30 anos, quando ele começou a pregar na Terra. Então a doutrina espírita nos abre a mente. Contudo, Kardec fala aqui, né, que só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, é mais uma etapa, né? Seria a possibilidade de um maior entendimento das parábolas de Jesus e das suas palavras no sentido geral, com auxílio da doutrina espírita. Contudo, ainda não temos condição de absorver tudo. Então, gradualmente, os espíritos amigos, espíritos superiores, serão enviados para nos ensinar um pouquinho mais.
E quando nos esforçamos, né, no intuito de construirmos esse reino dos céus dentro de nós, a gente precisa do esforço, como foi dito por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E é para reforçar essa questão da necessidade do esforço para praticar a caridade e humildade, que são os requisitos básicos de que Jesus nos ensinou, para que consigamos construir esse reino dos céus e abrir as nossas mentes para entender mais as suas palavras. O Espírito Rúpio, ele traz no seu livro Relembrando a Verdade uma breve interpretação desse texto do Evangelho. Dar-se-á aquele que tem. Eu vou ler aqui alguns trechinhos. Quando o espírito devotado ao bem se lança na faina de vivê-lo pelos caminhos ásperos da exemplificação pessoal, legiões de entidades luminosas se acercam desse candidato para que nos momentos de dificuldade não deixe esmorecer a sua vontade de seguir como testemunha viva da lei de amor no trajeto da humanidade. Tendo a coragem, dar-lhe-ão forças renovadas. Tendo a vontade, fornecerão condições materiais mínimas e indispensáveis. E ostentando confiança em Deus, será abastecido de confiança em si próprio. No reino de Deus não há lugar para a preguiça, para o medo, para a omissão ou a inércia. Somente os frutos justificam o salvamento das árvores. As que nada produzem, o promicultor as substitui. As que rendem no esforço de espalharem a doçura de seus frutos, por eles serão protegidas e adubadas para que mais a produzam. Então percebam como o Espírito Rúpio nos reforça que com o nosso esforço, com a nossa boa vontade em evoluir, teremos o amparo de toda a espiritualidade encarregada de trabalhar no bem, encarregada de serem os servidores do Cristo aqui na Terra. E o Espírito Miramês, no livro O Horizonte da Mente, ele também ele fala um pouquinho sobre esse esforço que nos liberta, que traz a libertação. E aí, só rapidamente algumas palavras, ele diz o seguinte: a alforria da alma depende do próprio ser, do tempo e de Deus. Compreendendo que estamos vinculados desde o princípio por leis irremovíveis, quase nada poderemos fazer por nós próprios. Porém, é de ordem comum que façamos os nossos deveres perante o tempo, a consciência e o Pai Celestial. Parece, à primeira vista, de difícil compreensão, mas não o é, desde que tenhamos alguns dos princípios dos conhecimentos reguladores da própria vida. A libertação se empenha na exuberância das qualidades evangélicas. Olha que lindo! A libertação se empenha na exuberância das qualidades evangélicas. Cada vez que a gente vai adquirindo essas qualidades evangélicas, com o nosso esforço, a gente vai libertando a nossa alma. A liberdade é posição grandiosa na existência de cada um. Dessa forma, a lei nos pede responsabilidade. Sem ela, a ordem torna-se utopia, sonho. Quanto mais nos envolvemos na ignorância, mais nos tornamos escravos das forças inferiores. Liberados, passamos a ser dirigidos pela luz do bem, como servos do amor. A libertação é gradativa, como gradativos são os deveres para com ela. A fim de todas as nossas cogitações referentes à vida, o amor suplanta tudo, porque ele nos liberta até da própria libertação e nos coloca em uma dimensão cuja grandeza ainda não temos palavras para explicar, nem sempre pensamentos para sentir, por nos faltarem sentidos apropriados para tal. Mais uma vez, o nosso esforço, a nossa proposta de movimento na prática da humildade e da caridade, mas acima de tudo, na prática da lei do amor,
Ele foi bem claro agora no final, o Espírito Miramês. O amor suplanta tudo, inclusive nos dá o pulo, seria o maior pulo na nossa libertação. É a força maior, de maior movimento dentro de nós, que nos liberta muito mais rapidamente. E aí, para a gente encerrar, o Espírito Viana de Carvalho, ele traz, nos reafirma, né, essa exigência do esforço próprio para a conquista desse reino dos céus, que é o quê? Que é essa construção dentro de nós. E ele fala assim, no texto chamado Reflexões, está no livro Reflexões Espíritas, psicografia de Divaldo Franco. Na aduana da vida, o passaporte libertador é a conduta íntima. Ninguém se poupe ao esforço de sublimar-se. E agora, esse é o momento de libertação. Soa o instante azado, né, o instante oportuno da vossa devoção à causa espírita, que faz mártires na abnegação, heróis na luta e santos na renúncia. Cristo ontem imolado, Cristo hoje libertador, Cristo amanhã em que com Ele estaremos na plenitude do reino dos céus. Então que com essa linda mensagem, né, de Viana de Carvalho, possamos, junto a Jesus e toda essa espiritualidade que nos ama, meus irmãos e irmãs, nós temos espíritos que nos amam, que estão ao nosso auxílio o tempo integral. O tempo integral. Irmãos que nos amam e querem nos auxiliar. Mas a gente tem que deixar que eles nos auxiliem. A gente tem que se conectar a esses irmãos do bem. Para a gente conseguir se conectar a esses irmãos do bem que nos querem nos auxiliar, a gente tem que renunciar. A gente tem que se abdicar. A gente tem que se esforçar nessa luta contra as nossas más tendências. Contra os nossos guilhões que ainda nos deixam amarrados a esse planeta, às coisas da terra. Esse esforço que Jesus pede por meio da humildade e da caridade, para que nos libertemos e nos conectando assim a esses irmãos que tanto nos amam, sejamos amparados por eles e conseguir colocar tijolo a tijolo, reencarnação a reencarnação, na construção desse reino de amor que Jesus nos mostrou e tanto nos quer estar junto com eles. Então que Jesus assim nos abençoe. Então, elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, que nos dá essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos em Seu nome, para estarmos aqui, abdicarmos do tempo com as nossas famílias, com as coisas da terra, para nos dedicarmos às coisas do Espírito. Então, agradecidos estamos, Mestre, por mais esta oportunidade em que podemos vivenciar, nos deslocando aos tempos do século I, para ouvirmos as suas parábolas maravilhosas, nos colocando como humildes servos do Senhor, Mestre, abdicando das coisas da terra
darmos a cada tempo, a cada vida, um passo a mais no aprimoramento da nossa moral, construindo esse saber das coisas do Espírito, agariando novos conhecimentos, fortalecendo todas as nossas potências da alma, para que sigamos e possamos passar pela porta estreita. Sabemos que unidos a Ti, Mestre, conseguiremos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades e vicissitudes necessárias ao nosso aprendizado. E assim, aos poucos, construindo esse castelo espiritual de amor, com nossas cadeiras ao seu lado, nesse reino de Deus que tanto nos espera. Muito obrigado, querido amigo, a toda a espiritualidade presente nesta casa, que nos auxilia, nos inspira, nos abre os nossos corações e nossas mentes para esses seus ensinamentos divinos e maravilhosos. Fica conosco, hoje e sempre, Mestre Jesus. Que tenhamos um ótimo domingo, que assim seja.